Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre com bastante informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e, claro, sigam a gente também lá no Instagram. Beleza? E também, ó, você que não faz a sua aposta esportiva ainda lá na 1xBet, não sabe o que está perdendo. Clica lá, se cadastra e se for seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Eu vou trazer para vocês algumas indicações de jogos aí para vocês estarem apostando. Hoje, às 7 horas da noite em São Januário, tem Vasco da Gama e Atlético, um amistoso. Você pode apostar nessa partida lá na 1xBet. E também vocês têm os jogos aí do final de semana, como por exemplo, Flamengo e Fluminense, Atlético Mineiro e América Mineiro, Fortaleza e Ceará e Manchester City e Liverpool. Todos os jogos agora no final de semana. Clica lá na 1xBet, se cadastra e comece a apostar. E de quebra, você ainda fortalece aqui o meu trabalho. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, vamos começar o vídeo aí trazendo uma informação de ontem, na parte da tarde. Informação que eu já havia informado vocês aqui no canal. O zagueiro Anderson Conceição não ficaria no Vasco. E agora é oficial. Ele assinou a rescisão dele de contrato com o Vasco e acertou com o CRB. O anúncio dele com o CRB ainda não é oficial. O que é oficial é a rescisão dele junto ao Vasco da Gama. No treinamento aberto à imprensa na terça-feira, o Anderson Conceição, inclusive, já treinava a parte do grupo. Ele, Riquelme e Ulisses faziam um trabalho em separado. Depois, quando veio aquela movimentação que eu filmei para vocês de ataque contra a defesa, Ulisses e Riquelme ficaram como coringas atrás ali de um dos gols e o Anderson Conceição não fez parte do treinamento com o restante do grupo, tá bom? Então o Anderson Conceição não faz mais parte do elenco do Vasco da Gama, 32 anos de idade, nosso capitão durante 37 rodadas do Brasileiro da Série B do ano passado. Na primeira rodada ainda, no empate contra o Vila Nova em São Januário, o Nenê joga a braçadeira de capitão no chão ao ser substituído por Zé Ricardo e desde então o Zé Ricardo passou a braçadeira para o Conceição e ele não largou mais. Só nessa temporada que quem assumiu a braçadeira foi o zagueiro Léo, que inclusive o colocou no banco de reservas. Só para ficar claro aqui algumas coisas, o Vasco não mandou o Anderson Conceição embora. O Anderson Conceição não estava fora dos planos do Vasco da Gama. O Anderson Conceição que quis sair. Ele é reserva do Léo, não vai jogar. Lembrando e explicando para algumas pessoas que confundem um pouco as coisas, o Vasco tem hierarquias na posição, né? Zagueiro de perna esquerda joga do lado esquerdo. Zagueiro de perna direita joga pelo lado direito. Muita gente falava, pô, às vezes enquanto o Capasso não tava, por que não põe o Anderson Conceição para fazer zaga com o Léo? Não é todo jogador que sabe jogar de perna invertida. O Capasso, por exemplo, vem vendido do Tucumã para o Vasco, mesmo sendo destro, jogando pelo lado esquerdo. Mas não é todo mundo que sabe fazer isso não. No Vasco, ele passou a jogar pelo lado da sua perna boa, que é o lado direito. Então a hierarquia de zagueiros do Vasco era: zagueiros pela esquerda, titular Léo, reserva imediato dele, Conceição. Terceiro opção para a zaga pelo lado esquerdo, o zagueiro Zé Vitor. Pelo lado direito, titular Capasso, reserva imediato dele, Miranda, ganhou a briga aí com o Bambu. Terceira opção, Bambu. Quarta opção pela zaga pelo lado direito, Ulisses. Esses eram os 7 zagueiros do Vasco, com a saída do Anderson Conceição. Inclusive o Lincoln da base tem treinado com o profissional. Ele até jogou naquele time alternativo do Expressinho, naquelas 2 primeiras partidas do Campeonato Carioca, tá? Então o Anderson é um cara que sempre foi titular por onde ele passou e ele já tem uma certa idade, 32 anos de idade, viram a possibilidade de voltar ao CRB, ser titular novamente. O Anderson recebe propostas desde o começo do ano. Nenhuma tinha lhe agradado até o momento, mas essa do CRB agora o balançou. Ele vai para lá para se titular, possivelmente até
capitão, uma equipe ao qual ele já jogou, ele atuou lá em 2018, uma cidade maravilhosa como Maceió, né, lá em Alagoas, então vai para lá também para ser muito feliz. E aí o Vasco não se opôs, né, aceitou rescindir o contrato de um pedido que partiu do Anderson Conceição. Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar um pouquinho de mercado da bola e trazer algumas novidades. Lembra do volante Vinícius Anocelo, 22 anos, volante do Santos, que o Vasco tinha interesse, jogador que era da Ferroviária de Araraquara e o Santos comprou 60% dos direitos econômicos dele em dezembro do ano passado, pagando 2 milhões de euros. O Vasco tentou contratar o jogador para ser o substituto ali do Andrei, mas os valores que o Santos pediu, o Vasco achou que era caro demais e acabou desistindo do negócio. Pois bem, o Zanocelo pediu para ser negociado, inclusive não atuou em nenhum jogo de Copa do Brasil do Santos para evitar que caso ele fosse contratado por um novo clube, ele não conseguisse jogar a Copa do Brasil, e o Zanocelo tem novo clube. Ele está indo por empréstimo para a equipe do Fortaleza. E aqui vai um parêntese, algumas coisas me irritam um pouco. Para o Vasco só sai vendendo, né, Santos? Aí pro Fortaleza vocês arreganham as pernas, não. Pode pegar por empréstimo e deixa o passe fixado no final da temporada. Isso é um dos problemas de quando se sabe que você tem dinheiro. Quando hoje o Vasco vai ao mercado para contratar um jogador, todo mundo cresce já o olhão e quer arrancar as cuecas do Vasco. Principalmente clubes em situação financeira como o Santos. O Santos está muito mal das pernas financeiramente, tá? Mas com o Fortaleza o papo já é outro. O Fortaleza não tem o poder de investimento que o Vasco tem hoje. E aí como é que foi feito o negócio? O Zanocelo queria sair. O Zanocelo foi emprestado ao Fortaleza até o final do ano com um passe fixado de 4 milhões de euros. O Santos acabou de pagar 2 milhões de euros. Vai pagar, inclusive, só para vocês verem como é que o Santos está mal das pernas. Ele vai pagar isso em 15 parcelas ao Ferroviário de Araraquara. E se o Fortaleza quiser comprar o jogador no final do empréstimo, eles pagam em 4 milhões de euros, que é o dobro do que o Santos acabou de pagar no final da temporada. Daria algo em torno de 22 milhões de reais, que é o que o Vasco, por exemplo, pagou pelo Luca Orediano, que é um atacante, ponta, teve alguns probleminhas físicos, mas jogador que se acredita muito dentro do Vasco da Gama e é um atacante, tá? Então boa sorte ao Vinícius Anocelo lá no Fortaleza. Dentro do contrato foi amarrado que caso surja uma proposta no meio do ano da Europa ou de outro clube, o Fortaleza pode cobrir a oferta e comprar o jogador. Caso contrário, tem que o liberá-lo, tá bom? Agora uma informação também interessante da galera que tem pego no pé do Andrei. O Andrei foi eleito o 20º jogador mais valioso do mundo na categoria até 21 anos de idade. O jogador mais valioso do mundo é o Bellingham, né, o jogador inglês, inclusive jogou a última Copa do Mundo, joga na seleção da Inglaterra. O segundo jogador mais valioso do mundo até 21 anos de idade é o Pedri, né, atacante aí, meia do Barcelona. E o terceiro mais bem avaliado no mundo hoje é o Saka, também da seleção da Inglaterra, ponta do Arsenal. E o Andrei figura como o 20º jogador mais valioso do mundo com até 21 anos de idade. Uma informaçãozinha breve aqui de bastidor. Eu entrevistei ontem lá no Futebolaço Podcast o filho do Zico, o Thiago Coimbra, e o assessor, né, do CFZ, do Thiago Coimbra e do Zico também, foi quem acompanhou o nosso bate-papo ontem lá. E ele até soltou pra gente, né, que o Zico entrevistou o Andrei. Então em breve vai ter uma entrevista do Andrei Santos lá no canal Zico 10. Então o Galinho aí, ó, já vê o Andrei com muito bons olhos, chamou o jogador para ser entrevistado. E olha que o Zico entrevistou grandes feras agora, Tite, Thiago Neves, tudo informação que eles me passaram ontem. Essas entrevistas aí vão ao ar. Tá com moral o Andrei. Para finalizar, a imprensa turca vem veiculando lá nos seus portais de que o Fenerbahçe, a pedido do técnico Jorge Jesus, que foi aí muito importante no período aí no Flamengo, pediu a contratação do volante meia Marlon Gomes. E eles teriam feito já uma proposta de 5 milhões de euros. Piada, né? Algo em torno de 33 milhões de reais, mas o Vasco dificilmente aceitaria essa proposta, tá bom? Mas a informação é essa, a informação vinda da Turquia é de que
a pedido de Jorge Jesus, o Fenerbahçe, que é a contratação do Marlon Gomes. Inclusive, o Jorge Jesus acredita que ele vai ser capitão da seleção brasileira. Será? Enfim. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E, ó, 1xBet, clica lá, se cadastra, já faz tua apostinha hoje, que tem jogo do Vascão e tem as finais de estaduais no final de semana. E o Brasileirão tá chegando também. Tamo junto.